Você tem medo de tubarões? Na realidade, você tem mais chances de ser atingido por um raio do que de ser mordido por um tubarão. Ainda assim, os tubarões têm uma má reputação, mesmo que não sejam horríveis como as pessoas pensam. Na verdade, eles também deveriam ser conhecidos por salvar vidas. Aqui está minha lista de por que eu acho os tubarões legais. 1. Eles mantêm o ecossistema em equilíbrio. Por causa da caça excessiva, há menos tubarões ao redor do mundo. As pessoas os caçam para obter ingredientes para coisas como sopa de barbatana de tubarão ou pílulas de cartilagem de tubarão, sem perceber que a diminuição de tubarões significa oxigênio insuficiente para todos nós respirarmos. Qual é a conexão? Os tubarões se alimentam de peixes menores e os peixes menores, por sua vez, se alimentam de fitoplâncton, pequenos organismos que vivem no fundo do mar. O fitoplâncton consome dióxido de carbono, liberando oxigênio. Sem tubarões, haverá muitos peixes comendo o plâncton, que implica em falta de oxigênio. 2. Eles ajudam a curar doenças. Os cientistas estão estudando continuamente essas criaturas fascinantes, o que leva a descobertas médicas. Eles estão especialmente interessados no DNA dos tubarões e na possibilidade de que ele cure tumores, já que seus genes, de alguma forma, os protegem contra tumores. Além disso, os pesquisadores descobriram um composto especial chamado esqualamina no tecido de tubarões, que pode combater várias infecções crônicas nos humanos. Da mesma forma, a pele dos tubarões tem propriedades antibacterianas únicas, o que inspirou os cientistas a inventarem um revestimento de superfície especial chamado Sharklet. O Sharklet imita o padrão de diamante da pele do tubarão e é usado em hospitais para reduzir o risco de infecção. 3. Eles inspiram inovações de design. Os tubarões brancos podem se mover a uma velocidade de até 40 km por hora. O segredo está em suas escamas placoides, ou dentículos dérmicos, pequenas escamas planas em forma de V. Essas escamas diminuem significativamente a força de arrasto e a turbulência. Os designers de maiôs olímpicos fizeram o possível para duplicar esses dentículos dos tubarões, criando um tecido que torna os nadadores mais elegantes e rápidos na água. A barbatana de tubarão também se tornou uma grande inspiração para a criação de novas tecnologias para a energia limpa. Uma empresa australiana criou um dispositivo que captura a energia das marés do oceano e a converte em energia elétrica com o mínimo impacto ambiental. 4. Eles podem melhorar aviões e carros. Um estudo de 2018 da Universidade de Harvard sugere que esses dentículos exclusivos na pele dos tubarões também podem ajudar a criar aviões e carros mais eficientes. A equipe de engenheiros descobriu que eles aumentam a sustentação. Sustentação é a força que puxa um avião para cima quando a pressão do ar na parte superior da asa é menor que a pressão do ar sob a parte inferior da asa. Então, incorporando nas asas imagens dos dentículos impressas em 3D, os engenheiros esperam torná-las mais aerodinâmicas. Essa mesma tecnologia também pode ser usada para geradores de vórtice, uma pequena palheta presa à parte superior do para-brisa traseiro de um carro, o que aumenta a força descendente de um veículo. 5. Eles impedem o aquecimento global. Como você já sabe, a população de tubarões está em declínio. Isso significa que há muito mais tartarugas, caranguejos e arraias. E a comida favorita deles é ervas marinhas. Mas as ervas marinhas são uma parte vital do ecossistema de carbono azul, que captura e armazena carbono 40 vezes mais eficientemente do que as florestas tropicais. É por isso que, sem tubarões, as criaturas marinhas continuam comendo as ervas marinhas, interrompendo os ecossistemas de carbono azul e liberando carbono antigo. Isso tem o mesmo efeito que as emissões de gases de efeito estufa de carros, que destroem a camada de ozônio, levando a mudanças climáticas imprevisíveis e prejudiciais. 6. Eles enriquecem as pessoas. As pessoas têm medo de tubarões, mas também são fascinadas por esses majestosos predadores. E nas últimas 2 décadas, esse fascínio se transformou em uma próspera indústria de ecoturismo. O desejo de se aproximar dos tubarões compensa muito bem. Traz milhões de dólares para as economias das Bahamas, África do Sul, Ilhas Galápagos, Austrália e muitos outros lugares costeiros. O turismo de mergulho com tubarões é especialmente popular e estimula as empresas locais, como empresas de mergulho e de aluguel de barcos. Ei, você se atreveria a tentar mergulhar com um tubarão? Deixe-me saber nos comentários. Eu já fiz isso.
7. Eles podem salvar pessoas. Em 2010, um homem de 41 anos, de Kiribati, um país insular no centro do Oceano Pacífico, foi levado para o mar aberto em um barco de madeira. Ele ficou preso lá longe, quase sem água ou combustível por 105 dias. Ninguém sabe quanto tempo sua provação teria durado se não fosse por um tubarão. Quando ele já havia perdido toda a esperança, um milagre aconteceu. Ele acordou com o som de um enorme tubarão batendo no barco. O animal estava dando voltas na direção de um navio. As pessoas no navio viram o homem solitário no barco e o ajudaram a se reunir com sua família. O homem ficou profundamente agradecido, não apenas àquelas pessoas, mas também ao tubarão. 8. Eles podem ser seus amigos. Um instrutor de mergulho de Port Macquarie, na Austrália, é amigo de um tubarão fêmea de Port Jackson há mais de meia década. O homem conheceu sua amiga quando o animal era apenas um filhote. A princípio, ele se aproximou do tubarão com cuidado para não o assustar. Logo, o tubarão se acostumou com a sua presença, o deixou acariciá-lo e até embalá-lo. Depois disso, os dois se tornaram amigos. O tubarão sempre reconhece o homem e exige abraços a cada visita. Ele não quer que sua história incentive outras pessoas a se arriscarem com essas criaturas marinhas, mas espera que as pessoas parem de ver os tubarões como monstros sedentos de sangue. Se você ainda não está convencido de que os tubarões são os caras legais, prepare-se para ouvir alguns fatos espetaculares sobre eles, que vão surpreender você. Nem todas as espécies de tubarão vivem no oceano. Você também pode ver esses animais em alguns lagos e rios de água doce. Por exemplo, tubarões-touro nadam em rios tropicais, mas também não se importam em mergulhar suas barbatanas na água salgada. Os rios nas áreas da Nova Guiné, Austrália e sul da Ásia abrigam tubarões. Os tubarões são famosos pelo olfato, mas a audição extrema deles também é bastante impressionante. Eles podem ouvir a uma distância de até 230 metros. Eles são capazes de captar o som de suas presas, tensionando seus músculos. Os tubarões-tigre não são comedores exigentes. Eles se contentam com praticamente qualquer coisa que esteja na água, incluindo bonecas Barbie, placas de carros, pneus e botas de borracha. Não é de se admirar que esses tubarões têm um apelido de lata de lixo do mar. O esqueleto dos tubarões não é feito de ossos. Consiste apenas em cartilagem e músculo, o que é muito menos denso que os ossos. É por isso que eles são ótimos nadadores e podem fazer curvas fechadas graças à sua flexibilidade. Eles também são mais velhos que os dinossauros. Os cientistas acreditam que os tubarões existem há cerca de 450 milhões de anos. Seus ancestrais eram um grupo de peixes chamado Acanthodi, ou tubarões espinhados. Eles pareciam pequenos tubarões, mas tinham barbatanas diferentes. Para comparação, os primeiros dinossauros apareceram mais de 200 milhões de anos depois. Os tubarões têm filas e filas de dentes e podem ter até 30 mil dentes ao longo da vida. Gente, acho que consultórios odontológicos para tubarões teriam apenas um paciente. Dependendo da espécie, eles podem ter até 15 fileiras em cada mandíbula. Na frente, eles têm os dentes mais poderosos e na parte de trás ficam os menores. Como os dentes não estão profundamente enraizados como os humanos, os tubarões geralmente os perdem, mas novos dentes crescem imediatamente. Em outras palavras, suas mandíbulas são como correias transportadoras de dentes. Acredite ou não, os tubarões e os humanos têm um ancestral em comum que viveu cerca de 440 milhões de anos atrás. Mesmo que nós dois tenhamos evoluído à nossa maneira, ainda existem alguns sinais dessa conexão. Por exemplo, o genoma de um tubarão-elefante é muito semelhante ao dos seres humanos. Tubarões não dormem. Eles ficam acordados a noite toda assistindo aos vídeos do Incrível. Muitas espécies... Isso foi uma piada, tá legal? Muitas espécies precisam manter a água se movendo sobre suas brânquias para obter oxigênio. Então, esses animais não podem dormir profundamente como nós. É por isso que eles ficam meio acordados durante o descanso. Normalmente, os tubarões nem fecham os olhos. Há uma espécie rara, o tubarão-duende, que é tão antiga que foi apelidada de fóssil vivo. O tubarão-duende existe há mais de 100 milhões de anos. Tem pele rosada e um focinho plano de aparência estranha. Esses animais geralmente vivem perto do fundo do oceano, nas profundezas da água. Os tubarões têm um sexto sentido e gostam muito do Bruce Willis. Na verdade, não. Mas eles podem navegar e caçar, mesmo na escuridão total ou em águas turvas, graças a células especiais na cabeça que detectam eletricidade.
E todos os animais produzem campos elétricos fracos devido à diferença na concentração de íons entre seus corpos e a água do mar. Essa capacidade de detectar eletricidade faz deles os melhores sensores elétricos do planeta. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado positivo da vida.